como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós agora estamos gravando aqui na escola, né? Estamos com essa novidade, gravando na escola, mas com todas as medidas de restrição, né? Que é recomendada pelo Ministério da Saúde. Mas eu vou tirar para que vocês possam me compreender melhor, né? Espero que vocês estejam se cuidando, né? Para que vocês estejam bem, ok? Então, nós vimos na aula passada, a gente conheceu o que era um triângulo retângulo, né? E hoje nós vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Se vocês não lembram, então vamos lá relembrar. O que é um triângulo retângulo? Vai ser aquele triângulo em que ele vai ter um ângulo de 90 graus. É o que a gente chama de ângulo reto. Por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. Ele vai ter um ângulo de 90 graus. E aí, dentro deste ângulo de 90 graus, vamos conhecer também, relembrar os lados dele, né? Que a gente chama dos seus lados. Temos os lados menores e temos o maior de todos eles. O maior que temos de todos eles a gente chama de hipotenusa. Guardem bem esse nome, tá? Vocês precisam saberem esse nome até para as questões que vamos fazer daqui por diante e os assuntos que vamos trabalhar daqui por diante. Então, nós temos o maior lado de um triângulo retângulo que chamamos de hipotenusa. Observem bem, só uma dica para vocês. Vocês vão observar o ângulo reto. O cateto, ou seja, o lado que está por trás deste ângulo reto, a gente chama de ângulo ou de cateto, cateto, quer dizer lado. Cateto oposto. O que está, se vocês observarem, nós vamos ter, paralelo ao ângulo reto, nós vamos ter outro ângulo. E o cateto que vai estar após esse ângulo, que vai estar junto com este ângulo, a gente chama de adjacente. Isso a gente vai dar o nome de ângulo adjacente, de cateto adjacente. Então vocês precisam guardar esses nomes: hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Mas para que vocês precisam saber isso? O que a gente vai trabalhar agora nas relações métricas desses triângulos, a gente vai ter agora não só um triângulo, como a gente viu na aula anterior. A gente viu teorema e tudo mais. Agora nós vamos ter uma relação entre dois triângulos. Ou seja, vocês precisam observar a relação que existe entre esses dois triângulos. E às vezes eles vão estar formando um só triângulo. Bora lá, parece ser meio complicado, mas é fácil de entender. Então, eu tenho dois triângulos e que agora eu vou observar a altura desse triângulo, certo? Quando eu falo em relações, o que é que eu preciso observar? Primeiramente, eles vão ter ângulos retos, certo? Todos eles vão ter ângulos retos. E o que diferencia deles são as suas, que a gente chama de projeção. Mas eles têm altura em comum, certo? Eles vão ter altura em comum. E relativa a essa altura, nós vamos ter duas projeções, certo? E quando a gente consegue separar esses dois triângulos, a gente consegue observar que os seus ângulos vão ser congruentes. O que é que precisa observar nas características desses triângulos retângulos? É que eles vão ter relação na sua altura, eles vão ter ângulo reto e que seus ângulos são congruentes. Mas aí como é que eu posso calcular se agora eu tenho dois triângulos, né? Então isso aqui, não esqueçam que a gente vai chamar isso de projeção, tá? Isso aqui, a letrinha A aqui, esse Azinho, é conhecido por projeção do triângulo retângulo. Então, como é que eu vou calcular agora esse triângulo, que agora eu tenho dois? Então, a fórmula é o seguinte: eu vou ter a hipotenusa ao quadrado, ou seja, qual é o meu maior lado? A hipotenusa. Vai ser o quadrado da hipotenusa, porque eu tenho duas, né? Quadrado da hipotenusa vai ser igual ao produto dos meus segmentos, ou produto das minhas projeções, certo? É mais ou menos isso que vocês precisam entender das relações métricas do triângulo retângulo. Como foi pensado, poderia ser o seguinte aqui: se eu tenho um prédio, vou desenhar aqui bem pequenininho para vocês entenderem. Se eu tenho um prédio, quando ele bate o sol, por exemplo, ele vai fazer uma projeção, certo? Mas se eu tenho um poste, vou fazer aqui um poste bem bonitinho.
Quando bate o sol, ele vai fazer uma projeção. Se vocês observarem, eu tenho triângulos de tamanhos diferentes, mas eu posso dizer que ele tem relações métricas. Por que eles têm essas relações métricas? Porque eles vão possuir um ângulo reto e também eles vão ter ângulos semelhantes, certo? Que a gente chama de congruentes. Essa congruência vocês precisam entender na relação desses triângulos, certo? Então, vamos à questão para vocês entenderem. Vamos lá, aplicar o que a gente viu na questão. Na quinta questão da página 14 do livro de vocês diz assim: calcule o perímetro de um triângulo retângulo, sabendo-se que a altura relativa da hipotenusa mede 12. Então, a altura relativa da hipotenusa, vou botar aqui bem mais grossinho para vocês entenderem, medem 12. E no próximo ponto assim, a altura relativa da hipotenusa divide em dois segmentos, sendo um deles a medida 16, certo? Então aqui eu já escrevi de um dos segmentos a medida 16. Então eu tenho duas medidas. O que é que a gente aprende aqui? O quadrado da hipotenusa ela vai ser o quê? O produto das projeções. Então eu tenho a projeção M e a projeção N. Essa aqui eu já sei o valor. Então vamos lá, aplicando na fórmula, o quadrado da hipotenusa, ela vai ser igual ao produto dos meus lados, minhas projeções. Então, eu tenho onde eu vou ter 12 ao quadrado, observem bem aqui antes da gente calcular. A altura, né, relativa, que a gente chama, vai ser igual a 12 ao quadrado, como tem na fórmula. Igual a N, que eu não sei quem é, vezes M, que eu já tenho o valor, que é 16 centímetros. Então eu vou ter 12 ao quadrado, que vai ser igual a 144. E aí eu tenho N vezes 16. O que é que eu posso fazer aqui quando está multiplicando? Eu posso passar para o outro lado dividindo, certo? Então eu tenho 144 dividido por 16 igual a N. Vamos só inverter isso aqui para a gente entender melhor. Então, N dividido 144 dividido por 16, eu vou ter N igual a 9, certo? É a minha divisão de 144 por 16, eu vou ter N igual a 9. Então, agora eu achei o valor de N da outra projeção. O que é que diz a questão? Pede para a gente achar a altura relativa, né, da hipotenusa dividir dois segmentos. Ele que pede o valor de um segmento, a gente já achou. Daí, a gente tem que a hipotenusa ela vai medir o quê? Eu tenho aqui o valor de N, que é o valor de... Eu vou ter o valor de N mais o valor de 16. Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser o quê? Meu 9, o valor da hipotenusa da altura relativa da hipotenusa vai ser o que agora? A soma, certo? 9 mais 16 vai ser igual a, digam aí minha gente, vocês sabem? Vamos ser igual a 25. Então, o valor dessa projeção vai ser igual a 25, ok? Então, o perímetro desse triângulo, que a gente sabe que vai ser a soma, no caso aqui, eu vou ter 9 mais 16 igual a 25. Então, eu vou achar o valor dessas projeções, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Façam algumas questões. Deixei aqui a agenda para vocês, a página do livro 13 e 14, certo? Para que vocês possam praticar o que a gente viu aqui, né, fazendo os exercícios, certo? Então, até mais. Estudem, prestem bem atenção na aula, muito foco, tá certo? E até mais!